Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar esse vídeo para me apresentar para as pessoas que estão me seguindo agora e também para aquelas que já me acompanham, conhecer um pouco da minha trajetória como escritora, como que a Tati acabou se tornando uma escritora. Então, meu nome, Tatiane Jéssica Mendes, sou nascida aqui em Joinville, mas fui criada em Brusque. Então, tenho muitas pessoas que me acompanham da minha cidade de criação. Eu sou casada com o pastor Ribamar Mendes e tenho 3 filhos. Quando nós nos casamos, em 2007, nós fomos morar em Sergipe, porque meu esposo era missionário lá. E depois de algum tempo, nós percebemos que Deus estava nos direcionando para um outro lugar. E, no caso, foi para Santa Catarina. Então, na semana da nossa mudança, eu tive um sonho bem interessante. Eu sonhei com um barco grande na beira da praia e com umas redes, e as crianças entravam nesse barco, elas ouviam histórias, elas cantavam, elas faziam atividades e elas saíam daí felizes da vida. E eu fiquei pensando, será que Deus, ele tem para nós uma instituição com crianças? O que é que será que Deus está planejando para a gente lá em Santa Catarina? Então, nós chegamos na cidade, em São Francisco do Sul, e como a nossa casa era muito perto da praia, numa das vezes em que deu uma tempestade muito forte, o meu filho, que tinha apenas 1 ano e 5 meses, mais ou menos, ficou com muito medo. E eu levei ele para o meu quarto e comecei a falar a história de Jesus acalmando a tempestade. Cantei com ele a música do Meu Barco é Pequeno e Grande é o Mar, orei com ele, tudo de uma forma assim, bem na linguagem dele, porque afinal de contas ele era bem pequeno. E aí ele foi se acalmando e passou, dormiu. E eu fiquei pensando, bom, se o meu menino, né, o meu filho tem medo, outras crianças também têm. Por que não escrever essa história? E eu resolvi escrever a história. Bom, quando eu escrevi essa história, eu pensei nela inicialmente como Aventuras no Barco do Mestre, porque a ideia era de trazer as crianças para as narrativas bíblicas de Jesus e, através dessas narrativas, trabalhar alguns medos, algumas questões infantis. Então, por isso que, a princípio, ela nasceu assim, nesse livrinho aqui, Aventuras do Barco do Mestre, Quem Controla o Trovão. E quando eu recebi o livro na mão, eu entendi que o sonho que Deus tinha me dado estava aqui, que o barco eram os livros que Deus estaria me dando. Porque através dos livros, a criança, ela entra na história, ela vive todo aquele enredo, ela é ministrada numa história como da palavra de Deus, e ela sai dali levando a mensagem que Deus tem para ela. Então, aqui está o meu barquinho. E essa história ela foi escrita em 2012. Então, passou algum tempo, em 2019, a gente reeditou ela, e pela editora Cores e Valores, e esse é o livro, então, que vocês têm visto por aí, que eu levo para contar a história. E assim nasceu a escritora Tatiane Jéssica Mendes. E eu espero que você tenha gostado dessa história. E em 2019 eu também acabei lançando um conto de Páscoa, depois eu lancei em 2020 Conversas do Alfabeto e o Presente de Noel, e em 2023 eu lancei Na Luz que Deus Fez. E ainda virão outros livros. E você deve estar se perguntando, você falou que o livro nasceu como uma série, vai continuar? Sim, esse ano vou lançar o segundo livro dessa série Aventuras do Barco do Mestre. Inclusive, se você tem o livro em casa, você vai perceber que tem uma logozinha aqui, né? Aventuras no Barco do Mestre. Então, esse vai ficar sendo o livro número 1, e breve você vai conhecer o número 2. Então, aguarde, me acompanhe,
que você vai ter novidades aqui no meu canal, lá no Instagram e no Facebook. Deus abençoe. Muito obrigada por me acompanhar.